Oral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Espero que nesses dias você esteja cada vez mais tendo os seus olhos abertos para ter entendimento da palavra de Deus. Mas como eu tenho dito para você aqui em outras ocasiões, meu objetivo não é tanto ensinar para você. É claro que eu quero também, obviamente, ensinar princípios da palavra. Mas, acima de tudo, eu quero ensinar para você uma abordagem, uma maneira de se aproximar da palavra. Uma forma de tomá-la como alimento na sua vida. Uma maneira de você perceber a revelação de Deus, conhecendo o centro e o coração da palavra de Deus. Eu espero que o Senhor esteja fazendo essa obra na sua vida aqui, junto conosco, nesses dias. Amém? E eu gostaria que nós continuássemos a aula hoje, mas antes de continuarmos, eu queria que nós orássemos. Então, por favor, fique de pé, onde você está aí. Hoje nós somos centenas de alunos espalhados por todo esse país. Nos alegramos tanto com o feedback que temos recebido de tantos irmãos que estão sendo edificados, que estão sendo impulsionados, motivados para fazer a obra de Deus, para avançar no propósito de Deus na nossa geração. O coração de Deus é para edificar a sua igreja. E esse curso, ele está cooperando nisso, porque estamos treinando aqui edificadores, cooperadores dessa obra, amém? Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, que faça de nós cooperadores sábios, que têm revelação da palavra. Pai, quero orar nesta hora, ó Deus, pela vida de cada um desses alunos que o Senhor tem separado. Ó Deus, eu mesmo não posso vê-los nem conhecê-los, mas Tu sabes todas as coisas. Porque é o Senhor quem tem movido em cada sala de aula, em cada cidade, ó Deus, arrebanhando, reunindo um grande exército nesses dias. Pai, esses irmãos, cada um deles vão estar envolvidos nessa obra de edificação. Dá, ó Deus, a eles revelação, entendimento daquilo que de fato estamos edificando. Casa do Senhor, obra do Senhor na terra. Porque o que está no teu coração é ter a tua casa, é edificar a igreja, que é a expressão do Senhor para exercer autoridade e domínio no teu nome. Abre-nos os olhos, dá-nos entendimento. É o que nós oramos hoje nesta aula, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Pegue a sua Bíblia no livro de Gênesis. Hoje nós vamos começar a história ou a biografia de Jacó. Eu falei para você, numa das nossas últimas aulas, que eu tenho procurado usar de, como eu diria, estratégias para explanar ou expor o texto bíblico, ok? Então você viu lá quando nós estudamos Abraão, nós falamos lá do altar que ele edificou, dos testes que ele passou. Quando falamos de Isaac, falamos do altar, tenda, poço. E com relação a Jacó, uma maneira simples de nós abordarmos a sua vida e entendermos a importância de Jacó no contexto da palavra de Deus, é estudando as experiências que ele teve com Deus. Jacó teve muitas experiências com Deus, mas 3 delas são particularmente descritas no livro. Então elas são particularmente importantes para nós, que é Betel, Peniel e El-Betel, ok? Agora, a história de Jacó ocupa a maior parte do livro de Gênesis. Então, até agora nós vimos que o livro de Gênesis ele se ocupa da biografia principalmente de 9 pessoas. Adão, Abel, Enos, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Nós não vimos José ainda, estamos aqui em Jacó. Mas Jacó ocupa quase a metade. Eita, não está funcionando aqui o nosso quadro? Jacó ocupa a metade, vocês não fizeram direito aí a regulagem do quadro, não tem problema não. Vamos ficar assim, na próxima aula a gente corrige. Tem que fazer direito. Então, Jacó ocupa quase a metade do livro, dada a sua importância. Por que que a Bíblia gasta tanto tempo falando de Jacó? É porque quando se trata do tratamento de Deus, quando se trata da nossa experiência de vida, nada ocupa mais tempo do que a nossa transformação. Transformação é chave. O trabalho principal do Senhor na nossa vida hoje é transformação. Então, nós vimos que Abraão, Isaac e Jacó são 3 homens, mas que apontam para 3 diferentes aspectos da nossa experiência com Deus. Nós vimos que Deus, sendo um Deus triuno, precisa se representar também por 3 homens.
Por isso, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, nós já vimos aqui a experiência de Abraão e a experiência de Isaac. Agora precisamos de entender a experiência de Jacó. Nós vimos que Abraão aponta para o pai. Ou seja, dentro da Trindade, Abraão aqui aponta para o pai. Então ele fala dessa experiência de ser originador. Então Abraão, ele é o pai, ele é o originador do propósito de Deus aqui. E depois vem a experiência de Isaac. Isaac aponta para o filho, entendeu? E o filho nos fala da posse da herança, nos fala da graça, de receber gratuitamente das mãos do pai. Mas Jacó aponta para a obra do Espírito Santo. Está compreendendo? Pai, Filho e Espírito Santo, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão aponta para o pai, originador, fonte, ok? É a experiência do pai. Isaac aponta para o filho. O filho nos fala de quê? Herança, posse, graça. Isaac apenas recebeu, não se diz que ele conquistou coisa alguma. E Jacó aponta para a experiência do Espírito Santo. E o principal trabalho do Espírito Santo hoje está em nossa transformação. Jacó é aquele que foi transformado de Jacó em Israel. Jacó é aquele que é o enganador, mas Israel é aquele que lutou com Deus e prevaleceu e, portanto, tornou-se príncipe de Deus. Jacó é o usurpador, ok? Mas Israel é o propósito de Deus, é que sejamos feitos príncipes, ok? Muito bem. Você sabe que a nossa salvação, ela acontece exatamente num momento. Então, o seu espírito foi regenerado do mesmo jeito que uma lâmpada é acesa. No momento em que você creu no Senhor e confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, naquele momento o seu espírito, que é a lâmpada do Senhor, foi aceso para Deus. Esse é o momento da nossa regeneração. É o momento em que fomos salvos. Entendeu? Então, a obra de Deus no nosso espírito, ela já está feita, porque ela é o novo nascimento. Mas uma vez que fomos salvos, recebemos a vida de Deus no nosso espírito, agora precisamos de continuar sendo salvos. Ou seja, a nossa alma agora deve ser transformada. Você sabe, o homem é um ser triuno, espírito, alma e corpo. E a salvação de Deus está relacionada com essas três partes do homem. Em relação ao espírito, nós já fomos salvos. Por quê? No nosso espírito nós nascemos de novo. Isso já aconteceu no dia em que nós cremos. Entendeu? Você já foi de fato livre da condenação do inferno. Mas com relação à nossa alma, nós estamos sendo salvos. Por quê? A obra de Deus em nossa alma hoje é uma obra de transformação. E essa obra demanda toda a nossa vida. É um processo longo. E por isso dizemos que estamos sendo salvos pela sua vida operando em nós. E o nosso corpo no futuro será glorificado, no futuro será salvo. Ainda não foi, Deus não está fazendo obra ainda no nosso corpo. Então entenda, no passado nós fomos regenerados no espírito. No presente estamos sendo transformados na alma. E no futuro seremos glorificados no corpo. Entenderam isso? Algo fácil de você entender. Jacó nos fala desse segundo momento da experiência, que é a obra do Espírito Santo para transformar a nossa vida, ok? E para isso, obviamente, o Espírito Santo vai estar operando em nós. E Jacó, qual que era a grande característica de Jacó? Além do fato, obviamente, de desde o nascimento ele nascer segurando o calcanhar do seu irmão, portanto, sendo chamado de Jacó, que é usurpador. Além dessa característica dele, do seu caráter, nós temos uma característica importantíssima em Jacó. Jacó era alguém que tinha um desejo sincero de ser abençoado. Ele queria participar da bênção de Deus. Jacó era alguém que ansiava participar do mover de Deus nos seus dias. Deixe-me dizer algo para você sobre isso. Você que está assistindo essa aula. Eventualmente, pessoas vão dizer para você, peraí, como é que você está querendo ser um obreiro? Olha aí, você não vê as suas deficiências, você não vê as suas debilidades. Você nunca vai poder ser um professor, um pastor, um obreiro. Preste atenção nisso. O que vai determinar a sua utilidade para Deus é o seu coração. Por quê? Porque se você tiver um coração para Deus, para se humilhar diante de Deus, para aceitar os tratamentos de Deus, não importa quão torto, estragado você esteja hoje, o Espírito Santo vai retificar você. Ele vai endireitar você.
o Espírito Santo vai tratar com as suas circunstâncias, ele vai arranjar o ambiente ao seu derredor, para que as suas características negativas de caráter sejam mudadas. Ele vai fazer isso. Agora, é importante que em você haja uma fome de Deus, haja sede pelas coisas de Deus, haja um coração para desejar a bênção do Senhor, haja um encargo pela sua obra, pela sua igreja, haja de fato na sua vida um anseio por ser parte do mover de Deus nos dias da sua vida. Se em você houver esse coração, presta atenção, não tem esse defeito de caráter que o Espírito Santo não vai tratar em você. Nem que ele tenha que espremê-lo, nem que ele tenha que discipliná-lo, nem que ele tenha que... Olha, não há limites para aquilo que o Espírito Santo pode fazer nesse objetivo de levar você a ser um instrumento útil nas mãos dele. Mas tem algo que hoje você pode fazer. Você hoje pode responder ao Senhor, movendo o seu coração em direção a ele. Eu sei que só o fato de você estar aqui, desejoso de aprender a palavra, isso já fala algo a seu respeito. Você é alguém que quer aprender de Deus. Amém? Bom, dito isso, você tem que entender que Jacó, naqueles dias, naquela época do mover de Deus, a bênção de Deus estava reservada ao primogênito. E Jacó não era o primogênito. Ok? Jacó não era o primeiro. Por isso, ele desejou ardentemente tomar o lugar do seu irmão. Só que, infelizmente, Jacó usou de meios errados para isso. O que a primogenitura nos dizia naqueles dias? Primeiro, ai. Esse quadro aqui hoje vai nos dar trabalho. Primeira coisa, o sacerdote era o primogênito. O primogênito era o cabeça da família. E ele então seria o sacerdote da casa. Ok? E sendo ele o sacerdote da casa, tem um outro ponto importante. Ele iria receber herança dobrada em relação ao outro. Então, por exemplo, vamos imaginar que a herança é 100%, não é? Então, Esaú, que era o primogênito, iria receber 66% ou 67%. E Jacó iria receber 33%. Isso é porção dobrada. Isso é o direito de primogenitura. A gente às vezes lê na história lá de Eliseu, e Eliseu, quando Elias vai ser levado aos céus, Eliseu faz um pedido. Ele fala, dá-me porção dobrada do teu espírito. Muitas pessoas entendem aquilo ali como se todos os discípulos que viessem depois receberiam porção dobrada do seu discipulador. Infelizmente isso não é verdade porque não acontece na prática. Né? Não aconteceu com os apóstolos. Eles não tiveram porção dobrada da unção de Jesus. Mas, quando você compreende aquele texto com base aqui no direito de primogenitura, você entende que o que Eliseu estava pedindo naquele dia era o direito de primogenitura, era o direito de ser o sucessor do profeta, o direito de ser o sucessor de Elias. E quando ele fala que queria a porção dobrada, então Elias entendeu. A porção dobrada significa o seguinte, que essa era uma parte que cabia ao primogênito. O primogênito tinha direito de herança dobrada. Em relação a quem? Em relação ao pai? Não tem sentido. Veja bem, como é que eu vou ter herança dobrada em relação ao meu discipulador? O meu discipulador só pode me dar isso. Eu vou receber o dobro? Então não tem sentido, ok? Eu recebo o dobro em relação aos demais discípulos, ou os meus irmãos. Então naquela família, Esaú, sendo primogênito, iria receber o dobro de Jacó. Mas Esaú não teria o dobro que Isaac teve, ok? É só uma explicaçãozinha extra, você entender às vezes, porque a gente ouve tanto falar desse texto de Elias e Eliseu aplicado ao discipulado, e a gente fica preocupado, porque às vezes a aplicação não é realmente correta, ainda que todo mundo faça. Esse é um problema. Quando todo mundo fala, fica parecendo que é verdade, só porque todo mundo falou. Não é verdade? Nós precisamos de ter a simplicidade de procurar na palavra de Deus o verdadeiro significado das coisas. Segundo, a família de Abraão tinha promessa de esmagar a cabeça da serpente. E isso cabia ao primogênito. O primogênito era aquele que, eventualmente, no cumprimento profético, seria o que esmagaria a cabeça da serpente. E, por último, o primogênito pertencia ao Senhor. O negócio é que eu desenho a seta e a seta aparece em outro lugar. O primogênito pertencia ao Senhor. Isso era o que Jacó queria.
Ok? Jacó queria essas coisas, queria porção dobrada, Jacó queria ser o sacerdote, ele queria ser o instrumento de Deus, o canal para liberar a bênção, e Jacó também sabia que o primogênito era do Senhor e seria eventualmente instrumento de trazer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente à terra. Ok? Muito bem, como é que Jacó foi transformado? O processo de transformação de Jacó em Israel, como eu disse para você, envolveu 3 experiências, ok? Betel foi a primeira, Peniel a segunda, El-Betel a terceira. Em cada uma dessas experiências, Jacó avançou no seu processo de tratamento, no processo do Espírito Santo de tratá-lo, de corrigi-lo. Como eu disse para você, isso é algo que envolve tempo, envolveu toda a vida de Jacó. Quando se trata de restaurar e corrigir coisas materiais, físicas, isso pode ser feito com uma certa rapidez. Mas quando você quer transformar Jacó em Israel, isso demanda tempo. Quando você quer transformar o suplantador, o enganador, em príncipe de Deus, isso é algo que de fato não pode ser feito num único dia. Ok? Então pega aí a sua Bíblia, vamos ver a experiência de Jacó lá em Betel. Mas antes disso, vamos ler no capítulo 25, verso 19 em diante. Diz assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Interessante isso. Sara era estéril, depois Rebeca foi estéril, e depois Raquel também era estéril. Você vê que a esterilidade estava fazendo parte aqui da história desses 3 homens de Deus. Por quê? Porque essa era a maneira do diabo tentar resistir, impedir que o Messias viesse. E Isaque orou, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Lembra na nossa última aula, eu falei para você que infelizmente Isaque não entendeu a palavra do Senhor, ou pelo menos não atendeu a palavra do Senhor. E quando ele foi liberar a bênção, ele queria liberar a bênção com base unicamente na sua preferência pessoal. Isaque gostava mais de Esaú do que de Jacó. Isaque, então, por causa da sua preferência, ele achou que poderia escolher quem ele iria abençoar. Nós não escolhemos, nós somos apenas canais da bênção de Deus. Precisamos apenas de entender o chamamento do Senhor. Muitos pastores não prosperam mais simplesmente porque eles resolvem escolher os membros da sua equipe com base em suas preferências pessoais. Eu gosto de João, não gosto de José, então vou ficar com João. Só que ele não foi parar para ouvir de Deus e saber qual dos 2 Deus tem separado para aquela obra específica. Homens de Deus ouvem de Deus, não andam baseados em suas preferências pessoais. Infelizmente, Isaque caminhou confiado em sua preferência pessoal. Verso 24. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Abraão ficou esperando o herdeiro 25 anos. Quando Deus chamou, ele tinha 75. Quando Isaque nasceu, ele tinha 100. Isaque ficou esperando 20 anos. Depois você vai ver também que Jacó teve que esperar bastante para se casar com Raquel e ter também filhos ali. Então você percebe que no propósito de Deus, ou no processo de Deus de nos ensinar e tratar conosco, o tempo é um ingrediente que não dá para substituir. É insubstituível. Nada substitui o tempo quando se trata do Senhor nos levar ao amadurecimento. Verso 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido.
daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É interessante a gente ver aqui a diferença entre Jacó e Esaú. Primeiro, Jacó era preferido da sua mãe, enquanto Esaú era preferido do pai. Aqui você já vê um problema, não é? Uma família dessa forma nunca pode ser edificada apropriadamente. Como é que o pai simplesmente prefere um e a mãe o outro? Você sabe, quando existe uma preferência, inevitavelmente, você vai dar primazia, vai dar oportunidades maiores para um do que para outros. Isso, obviamente, vai criar ressentimentos e vai criar carências afetivas. Muito ruim isso. Outra coisa que o texto diz é que Esaú, ele era perito caçador. Mas Jacó, ele gostava de ficar em casa. E o texto diz que ele era habilidoso com culinária. Veja, eu não estou aqui querendo discutir nada a respeito da masculinidade deles, mas eu me refiro a um aspecto que poderia agradar o pai ou a mãe. Então veja, o fato de Jacó estar sempre perto da sua mãe favoreceu que ele fosse o quê? Um bom cozinheiro. Então ele gosta, a Bíblia fala que ele era pacato, uma pessoa simples, não é? Uma pessoa ali retraída talvez, mas Esaú, ele era de fato o filho que o pai queria ter, porque ele era caçador, ele era forte. E para completar isso, a Bíblia fala que Jacó era liso, mas Esaú era peludo. Então você imagina a situação, o cara liso, não tem barba, gosta de cozinhar, e a mãe é que cuida dele, ele é o preferido da mãe. Então é o filho da mamãezinha. Aí Esaú, ele é o cara fortão, é o caçador, é o peludo, é o barbudo, não é? E ele é o que quer andar com o seu pai. Isso é algo que fala a respeito desses dois homens, ok? Então, provavelmente, Esaú, ele talvez tenha sido até um filho mais dentro dos padrões do que um pai deseja. A Bíblia não fala de nada de errado que havia no caráter de Esaú, não é verdade? Mas fala a respeito de Jacó, que era enganador, suplantador. Todavia, Jacó amou a bênção de Deus, mas Esaú a desprezou, ok? Esaú a desprezou. Provavelmente foram as deficiências de Jacó que geraram nele esse desejo pelas coisas de Deus. Mas a Bíblia fala que Esaú era profano. Por que ele era profano? Porque desprezava as coisas espirituais. Uma coisa muito séria na vida das pessoas é desprezar as coisas espirituais. Desprezar o valor da comunhão com Deus, desprezar o valor da bênção de Deus, desprezar o valor de estar na presença de Deus. Dá para perceber então que Esaú não estava nem aí. Ele disse: de que me vale esse direito de primogenitura? Isso não me serve para nada. O que eu quero fazer com isso? Não é? Mas Jacó, por outro lado, desejou. Lá em Hebreus 12, abre lá sua Bíblia, em Hebreus 12, verso 16. Hebreus, capítulo 12, verso 16. Diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não sei se buscado o arrependimento ou buscado a bênção, mas o fato é que nenhum dos dois ele alcançou. Precisamos ter muito cuidado para que não haja no nosso coração desprezo pelas bênçãos de Deus, desprezo pelas coisas espirituais, ok? Então, Esaú, ao desprezar o direito de primogenitura, quem que ele desprezou na verdade? Ele desprezou a Deus. Essa é que é a verdade. Com a sua atitude, ele desprezou a Deus. Jacó está errado? Sim, Jacó está errado. Não devia ter enganado, deveria ter esperado, porque aquele que Deus escolhe não precisa de sair defendendo a sua bênção. Uma vez que Deus escolheu, Deus escolheu. Jacó errou de fato, mas Esaú errou muito mais. Por quê? Porque Esaú desprezou
a Deus. Esaú desprezou as coisas de Deus. Eu costumo dizer que as pessoas que desprezam as coisas do céu são como Esaú. Então, eu sempre tenho ensinado para os irmãos, você já deve ter me ouvido falando da visão dos vencedores. Então, eu sempre digo para os irmãos, uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser um vencedor. O salvo é aquele que, de graça, pela fé, recebe um presente, a salvação. Mas o vencedor é aquele que vai receber uma recompensa, um galardão. O vencedor é aquele que, quando chegar no dia do julgamento, ele vai receber uma recompensa das mãos do Senhor. Mas de vez em quando a gente ouve pessoas dizendo o seguinte: não, para ser vencedor é muito difícil. Para mim está muito bom ser salvo. Uma vez que eu estou salvo, que eu me livrei do inferno, eu não me importo de morar numa taperinha no céu. O que eu quero é estar no céu. Isso pode soar como humildade, mas é falsidade. Isso é desprezo pelas coisas do céu. Quando você ouve dizer que há uma atitude que você deve ter para desfrutar de uma recompensa no céu, você deveria ser aquele que deveria se empenhar o máximo para poder receber essa herança. E não desprezá-la, dizendo, para mim tanto faz, eu quero ir para o céu, não quero nada além disso. Você está desprezando. Essa é a atitude de Esaú. E Hebreus diz que isso é ser profano. Significa que ao desprezar as coisas do céu, você está preferindo, em primeiro lugar, as coisas aqui da terra, as coisas aqui desse mundo. Você sabe o resto da história, você deve ter lido em casa. Depois que Jacó enganou seu irmão e também enganou seu pai, ele foi lá, recebeu a bênção no lugar do seu pai. A Bíblia fala então que a ira de Esaú se levantou e Jacó teve medo e fugiu. Mas isso já era também Deus arrumando as circunstâncias para de fato liberar a bênção sobre ele. Então Jacó teve que deixar ali a proteção e foi procurar o seu tio. E aqui então, no capítulo 28, que nós vemos a primeira experiência de Jacó com o Senhor. Verso 10 em diante, diz assim, Gênesis 28, verso 10 em diante. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, cedo de manhã, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e o erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade, que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel, que primeiro era Luz, virou casa de Deus. Essa é a primeira experiência de Jacó, é a experiência em Betel. Betel significa casa de Deus. Bet, em hebraico, é casa, El é Deus. Betel significa casa de Deus. Muito bem, nesse sonho que Jacó teve, tem alguns elementos aqui importantes, eu quero realçar pelo menos dois deles. E o primeiro elemento importante que está aqui é que Jacó viu uma escada, ele sonhou e viu uma escada. Então, aqui no capítulo no 28, no verso 12, diz, e sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Quem é essa escada? Então, o Novo Testamento nos mostra que Cristo é essa escada. O Senhor Jesus é a escada de Jacó. Lá em João 1,51, o que o Senhor falou? Ele disse para Natanael, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esses anjos subindo e descendo é uma referência ao texto aqui de Gênesis 28, mostrando o quê? Que o Senhor Jesus é que era essa escada. Cristo é que trouxe o céu para a terra e que é capaz agora de levar a terra até o céu.
Primeiramente, o que o Senhor fez? Ele veio para a terra, se tornou homem. Mas depois da sua morte e ressurreição, ele então se tornou também glorificado. Ele passou a poder fazer a ponte entre a terra e os céus. Por isso que os anjos de Deus sobem e descem. Porque a Bíblia fala que os anjos trabalham em função daqueles que vão herdar a salvação. Compreende isso? Jesus é essa ponte. Jesus é filho do homem e é filho de Deus. Só ele é capaz de fazer a ponte, de ser a escada. Por que é importante saber que ele é filho do homem e filho de Deus? Porque nós somos homens. E Deus é espírito e é Deus. Como que nós, homens, podemos nos aproximar desse Deus? Para nós é impossível. Mas Jesus fez a ponte. Por quê? Porque ele é capaz de pegar na mão de Deus, porque ele é Deus. E também é capaz de pegar na mão do homem, porque ele é homem. Ele é capaz agora de fazer a ponte, porque ele é tanto homem para conosco, quanto é Deus para com Deus. Então, ele é o único que em si mesmo tem essas duas dimensões. Por isso é que ele é o único caminho, não há outro. Não há nenhum outro nome a respeito do qual se possa dizer que é Deus e que é homem. Ok? Então, Jesus é essa escada. Agora, essa escada também aponta para a igreja, no certo sentido. Por quê? Você fica pensando que a igreja é o prédio. A igreja não é o prédio, põe isso na sua cabeça. A igreja somos nós. E quando nós nos reunimos, Jesus disse, onde houver 2 ou 3 no seu nome, ali ele está no meio deles. Jesus é essa escada. Então, todas as vezes que 2 ou 3 estão reunidos, uma escada é colocada entre o céu e a terra. E anjos de Deus sobem e descem. Isso significa que quando nos reunimos 2 ou 3, as bênçãos de Deus são liberadas. E os pecadores podem também obter salvação. Por quê? Porque estamos reunidos ali como igreja no nome do Senhor. Precioso isso, né? Muito bem. Jacó, naquele momento, certamente ali deitado, né, ao relento, colocou uma pedra como travesseiro. Ele certamente estava sentindo muito mal, porque ele tinha feito algo muito errado. Ele tinha enganado o pai. Certamente estava se sentindo rejeitado, sentindo que não havia mais jeito para ele. Não é? Então, é nesse momento que Deus mostra a escada. O que significou aquela escada ali? Significa o seguinte, Jacó, preste atenção, você mesmo não pode subir aqui, mas eu coloco uma escada e vou até você. E essa escada liga a terra ao céu. Você percebe então que Jacó recebeu uma revelação adicional, diferente ou maior, melhor dizendo, maior do que a de Abraão. A revelação que Abraão teve foi o quê? Que na sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Essa foi a revelação de Abraão. Agora, Jacó teve aqui a revelação de como isso iria acontecer. De como que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Como que ela seria abençoada? Através da casa de Deus. Isso iria se concretizar através de Betel. Deus iria abençoar todas as famílias da terra através da edificação da sua casa. Precioso. Isso nos mostra o tanto que é sério a edificação da igreja. Porque o lugar onde a escada foi vista é chamada de casa de Deus. Casa de Deus. Então, esse é um ponto fundamental no propósito de Deus. Deus deseja ter a sua casa na terra. Nós somos essa casa. E hoje estamos edificando para a casa espiritual do Senhor, igreja. A Bíblia fala então que Jacó pegou uma pedra, ele pegou uma pedra e colocou ali por coluna. Ele tomou aquela pedra e colocou por coluna. E em cima da coluna colocou azeite. Olha o que diz, verso 18. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, cujo topo entornou azeite. No lugar onde havia a escada ligando a terra e o céu, Jacó pegou uma pedra, levantou como coluna e jogou azeite em cima e falou, isso aqui é casa de Deus. Isso nos lembra ou nos leva para Mateus capítulo 16. Lá em Mateus 16, você deve lembrar da história, Mateus 16, do verso 12, 13 em diante, Jesus chega para os seus discípulos e pergunta, quem que o povo diz ser o filho do homem? Eles dizem, uns de João Batista, outros Elias, alguns dos profetas, tarará. O Senhor fala, mas e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro então toma a frente e diz, eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí o Senhor olha para ele e diz, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Também eu te digo que agora tu és pedra. Tu és pedra, tu és Pedro. E sobre esta pedra, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Qual que é a pedra em cima da qual o Senhor irá edificar a igreja? Não é o próprio Pedro. Pedro não é alicerce de coisa alguma. Pedro é apenas uma parte da construção agora. Ele é um elemento da construção da casa de Deus. Ele é uma das pedras que compõem a construção. Mas Jesus disse, sobre esta pedra, ou esse fundamento, eu vou edificar a igreja. Que pedra é essa? O próprio Cristo. A revelação de que ele é o Filho de Deus. Todas as vezes que o homem tem a revelação de que Cristo é o Filho de Deus, ele é transformado em pedra. Pedro significa pedra. Então, o que o Senhor está dizendo é que esse edifício, que é a igreja, ele é constituído por pedras. E ele tem uma pedra angular como alicerce. Essas pedras somos nós. E a pedra angular é ele próprio. Então, cada um de nós aqui é pedra. Isso significa que no dia em que você tem revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, viveu sem pecado, morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou, no dia em que você crê nisso, você é transformado em pedra. Você é transformado na sua natureza. E aí você se torna, então, um elemento útil para a edificação da casa de Deus. Lembra que Babel é edificada com tijolos, mas aqui se diz que a casa de Deus é feita com pedras. Porque tijolo nos fala de obra humana, religião humana, mas pedra nos fala de obra de Deus. O texto também diz que Jacó pegou o azeite e jogou em cima daquela pedra. O que significa o fato de Jacó pegar o azeite e jogar sobre aquela pedra? Isso nos mostra o quê? Nós somos pedras espirituais. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro. Vamos ler isso? Porque tem gente que imagina que, como a Igreja Católica ensina, né, que Pedro é que tem a chave do céu, porque o Senhor deu a chave para ele, e que Pedro também é o primeiro Papa, porque ele agora é a base da igreja. Mas tudo é um equívoco sem tamanho. O alicerce é Cristo, mas Pedro transformou-se em pedra. Agora, olha o que ele próprio diz. Ele fala o seguinte, verso 4. 1 Pedro 2, verso 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Ele quem? Cristo. Cristo é a pedra que vive. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, vocês são pedras, e vocês são edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nessa casa de Deus, você é a pedra da qual a casa é feita, e você também é o sacerdote que oferece ali o sacrifício na casa de Deus. Você é essas duas coisas simultaneamente. Esses são os famosos paradoxos da palavra de Deus. Então, a Bíblia fala que Jacó pegou e colocou azeite em cima dessa pedra. Isso nos mostra o quê? Que as pedras só são de fato úteis para serem casa de Deus quando elas estão cheias do azeite, revestidas do azeite. Em outras palavras, o azeite nos fala do Espírito Santo, ok? É esse azeite que é a argamassa também. Uma pedra só pode ser ligada a outra se nela houver a argamassa do azeite. Entende isso? Então, porque nós temos pedras, essas pedras podem ser colocadas em cima do alicerce e essas pedras podem ser vinculadas, desde que haja azeite. O azeite nos fala da unção do Espírito Santo. E olha, qual foi a pedra que Jacó pegou para ser a coluna? Jacó pegou aquela pedra onde ele estava repousando. Entende isso? Isso de fato aponta para Cristo. Porque Cristo, por um lado, é aquele sobre quem nós repousamos e ao mesmo tempo ele é base e coluna. Entende? E também isso nos fala de um princípio. Quando nós próprios aprendemos a andar no descanso, nós somos feitos colunas. E se sobre nós está o azeite do Senhor, nós somos colunas úteis para a edificação da casa de Deus. Ok? Então, Betel significa uma revelação do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Deus quer ter casa na terra. Deus quer ter um povo que seja a sua expressão. E esse propósito se cumpriu e se cumpre através da igreja. Mas para que Jacó pudesse ser parte desse edifício, ele próprio tinha que ser transformado. E Deus então, a partir desse momento, começou a operar em Jacó
essa transformação. Como que isso aconteceu? Primeiro, aconteceu pelos tratamentos. Por meio dos tratamentos que Deus fez na vida dele, através de Labão. Labão era o seu tio, com quem ele foi viver depois que Esaú passou a persegui-lo. Então, Labão fez com Jacó a mesma coisa que Jacó fez com seu pai e fez com seu irmão. Labão enganou Jacó. Você conhece a história. Jacó queria se casar com Raquel e Labão falou, você vai ter que trabalhar 7 anos para tê-la. Jacó trabalhou, mas no final dos 7 anos, em vez de dar a Jacó Raquel, ele deu a sua irmã Lia. E Jacó então teve que trabalhar mais 7 anos para ter a sua esposa. Então veja bem, foram 14 anos. Jacó foi enganado. Por que ele foi enganado? Porque ele precisa de colher o que plantou. Esse é um princípio espiritual. Mas essa é a maneira também dele ser mudado. Como? Através da humilhação. Jacó foi afligido, foi humilhado. A mão de Deus estava sobre ele, numa situação após a outra, para quê? Com o objetivo de transformá-lo. Jacó foi tratado pelo fato de agora ter 2 esposas. Tem noção do que é ter 2 esposas? Jacó não tinha intenção de ser um polígamo. Ele não queria ter muitas mulheres, ele queria ter uma. Mas de repente ele se viu forçado naquela situação a ter 2 esposas. Aí ele tinha ali 2 esposas, 2 servas, que se digladiavam entre si. E depois os filhos, um filho de uma e filho da outra. Quer dizer, a vida de Jacó virou um verdadeiro inferno. 4 mulheres, 2 filhas, 2 servas. Tornaram a sua vida absolutamente insuportável. Mas essa era a maneira de Deus de tratar com ele. Para que Jacó pudesse ser mudado, então ele precisava de ser tratado. Ok? Então, tudo isso aconteceu, e eu penso que esse ponto aqui é que é o fundamental. Na próxima aula vamos continuar com as outras 2 experiências de Jacó. O ponto fundamental é esse. Abraão teve uma revelação, mas Jacó recebeu uma revelação adicional. Abraão entendeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Mas Jacó entendeu que isso iria acontecer por meio da casa de Deus, que nós sabemos hoje é a igreja. Ok? A igreja que também é essa escada ligando a terra e o céu. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor vai estar no meio dele. E o Senhor é que é essa escada, essa ponte que liga o homem até Deus. Amém? Muito bem. Penso que isso é suficiente por hoje para você entender esse princípio espiritual. De que para sermos úteis nas mãos de Deus, precisamos ser transformados. Então esse tempo seu de preparação, de treinamento, é também um tempo de crescimento, de transformação. Só lembra do seguinte, ser transformado eventualmente dói, porque crescer dói. Mas quando estiver doendo, lembra que aquele que começou a boa obra em você, ele é poderoso para completá-la. Então, espera pacientemente no Senhor, para que Ele possa completar a obra que Ele já tem iniciado na sua vida. Amém? Deus possa abençoar você. Até a nossa próxima aula.